que é a única capaz de transformar, de limpar, de restaurar, de renovar, de dar vida. Arikandaramanai. Eu creio em nome de Jesus que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Porque a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim, chegarei a vós. A cada passo que damos ao Senhor, mais Ele se faz presente em nossa vida. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te damos graça por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor continua fazendo, Pai. Neste momento nós ligamos esta oração no trono da Tua graça, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha nos tocando de uma forma especial. Ó Pai, nós já oramos para que o Senhor venha tocando o nosso coração, para que essa terra possa estar fértil para a ministração da Tua palavra. Meu Deus, que toda força contrária agora, todo principado, potestade, todos os demônios, dominadores que tentam contra a nossa vida, com distração, com pensamentos, seja agora repreendido em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa usar seu vaso e nos transmitir tudo aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Estamos sedentos de ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, hoje nós iremos tratar, o título da nossa mensagem é O Servo Inconformado. Repita comigo, o servo inconformado. Sabe por quê? Uma coisa que eu quero já que vocês entendam, pela luz da palavra, em Jesus, quando nós o recebemos, quando nós o temos por Senhor Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus, amém? Filhos de Deus. Mas como filhos de Deus, aqui nós estamos a serviço de Deus, servindo o reino de Deus. Outra coisa que eu gostaria já de pontuar para vocês, que aqui, nessa terra, agora, nesse momento que estamos, nós estamos como peregrinos e forasteiros. Cutuca o seu irmão, fala assim, você não é daqui desse mundo. Você é do reino dos céus. Sabe, a primeira coisa que hoje eu gostaria de trazer para o coração de vocês, é a despeito disso. Né? A despeito da nossa real identidade, do nosso real lugar. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é nos céus, é a Nova Jerusalém. Nós estamos peregrinando. Isso tem que ficar muito claro para nós que recebemos Jesus, servimos ao Senhor. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Se nós não entendermos que antes da nossa identidade terrena, primeiro vem a nossa identidade celestial, a gente vai confundir tudo e nós não vamos nos posicionar como tais servos, filhos de Deus, da maneira como tem que ser, da maneira que Deus requer de nós. Sabe? E para que essa mensagem fique bastante clara naquilo que eu quero trazer para os seus corações essa noite, nós iremos trazer 3 referências. E a primeira, abra aí, 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos estar tratando hoje 3 exemplos, aleluia, de servos inconformados. Porque nós realmente devemos ser assim. Essa é a atitude de quem realmente serve a Deus. Porque nós andamos na contramão desse mundo. É tudo diferente. Aleluia. Sabe, eu quero ler aqui primeiramente, do versículo 22 ao 26. Diz assim: Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda de bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Repita comigo, Davi escutou. Guarde essa palavra aí. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo.
e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Até aqui. Irmãos, aqui nesse contexto, havia o exército filisteu, de um lado, tentando contra o exército de Israel. Eles armaram emboscada, eles queriam ali realmente apropriar de tudo que era de Israel, eles queriam destruir a nação de Israel. E dentro desse esquadrão, desse exército filisteu, havia um chamado Golias, de uma grande estatura, um homem que desde a sua meninice foi treinado para a guerra. Era alguém que causava muito medo, pelo conhecimento que tinha e, lógico, pela sua força. E aqui, depois vocês podem estar meditando em casa, essa passagem vem trazer que havia 40 dias que aquele homem, Golias, diante daquele exército, afrontava o povo de Israel. Ele falou ao rei de Israel que elegesse um para que fosse ao confronto com ele. Mas não havia um soldado de Israel que se disponibilizou para travar tal batalha. E assim foram esses dias se seguindo. Aqui, nessa passagem que nós lemos, o pai de Davi pede para ele que ele vá até o local da batalha para levar alimento aos seus irmãos, porque tinham 3 irmãos na batalha. Davi tinha quantos irmãos na batalha? 3 irmãos. E Davi então deixa esse alimento ali, e ele, ouvindo aquele afronto ali, daquele homem, daquele exército inimigo, ele foi buscar saber ao certo o que realmente estava ocorrendo. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus, sim ou não? O povo de Israel ali, aquele exército, já havia vivenciado experiência com Deus, sim ou não? Aquele povo, eles sabiam da grandeza, do poder do seu Deus, sim ou não? Mas eles estavam paralisados. Sabe, eu quero trazer essa reflexão para a nossa vida hoje. Amém? Porque esses filisteus é uma representação do exército do inimigo, de Satanás, do diabo, que tenta todo dia contra as nossas vidas. Que tenta todos os dias nos paralisar, nos causar medo, pânico, criar situações de embaraço. Para quê? Para que nós não possamos viver o propósito que Deus tem para nossas vidas. Mas o que eu aprendo aqui, queridos? A gente vê aqui o exército inimigo tentando contra o povo de Deus, e a gente vê aqui o exército de Deus paralisado. Mas a gente vê um homem chamado Davi. Diga comigo, Davi. Posicionado. Como esse servo inconformado. Vocês prestaram atenção na leitura? Quando aquele pessoal ali, aqueles soldados estão falando, olha, o rei vai dar recompensa. O rei vai dar riqueza, o rei vai dar a sua filha em casamento, o rei vai dar isenção de impostos à família daquele que se propuser a lutar contra esse gigante e vencê-lo. Só que não foi essa proposta de compensação terrena que foi a motivação de Davi para pleitear aquela guerra, aquela batalha. Pergunta, qual foi? A afronta contra o Deus vivo de Israel. Iricandarai. E é aqui onde eu quero chegar. Primeiramente,
com vocês essa noite. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro para as nossas vidas nessa noite. Nós, quanto esses filhos de Deus, esses servos de Deus, nós não devemos nos conformar com aquilo, aleluia, que vai contra princípios, que vai contra a ética, que vai contra a moral dos princípios da palavra de Deus. Tudo que fere a Deus precisa ferir a nós. E se isso não estiver acontecendo, algo está errado comigo e com você. Aleluia, aleluia. Irmãos, essa passagem vai ensinar tanta coisa linda para nós. Saculeja seu irmão aí, acorda ele, eu sei que está meio quente. Fala, você vai sair daqui hoje inconformado. Aleluia. Irmãos, Davi, quando viu aquele povo, aquele homem, desmerecendo, desfazendo, sabe, pisando, ele tomou a dor para si. Eu quero fazer uma pergunta para você agora nessa noite. Porque eu sei que no dia a dia nós temos vivido contextos, situações, seja no trabalho, seja dentro da nossa casa, seja até mesmo dentro da igreja, com o povo de Deus, aleluia, que exige de nós uma resposta. E eu quero te perguntar, qual é a resposta que você está dando diante desse cenário que nós temos vivido, de tanta afronta ao nosso Deus? Como você tem respondido? Eu quero que você avalie nesse momento. Sabe qual é a resposta que eu estou dando? Aleluia, irmão, sabe por que Satanás não está brincando? A Bíblia já diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Hoje, por meio de política, por meio de mídia, por meio de educação, em tudo ele está infiltrado. E ele está de olho em nós, de olho nas nossas crianças. Mas o que eu e você estamos fazendo para mudar? Às vezes a gente quer que o outro faz. Não, sou eu e é você que precisamos nos posicionar hoje, não conformar com isso. O inimigo vem se não matar, roubar e destruir. Ali eles estavam para fazer isso e ele continua fazendo isso. Ele quer roubar sua paz, ele quer roubar sua alegria, ele quer roubar sua dignidade, ele quer tirar o brilho do seu rosto, ele quer tirar o riso dos seus lábios, ele quer te apagar de qualquer maneira. Mas como você está lidando diante dessas afrontas do inimigo? Nós não podemos entregar o ponto, nós precisamos nos posicionar. E a forma correta de nós nos posicionarmos não é com as armas carnais, mas com as armas espirituais, poderosas em Deus, para desfazer as fortalezas do diabo. Nós precisamos saber manejar aquilo que já foi entregue para nós, irmãos. Era isso que acontecia com Davi. Sabe? Davi vai nos ensinar as lições nessa noite. São várias que nós podemos encontrar nesse texto. Irmãos, quando o nosso coração está rendido diante do Senhor, inclinado somente em adorar em primeiro lugar, exaltar Ele, independente de qualquer situação, Ele mesmo é que batalha e vence por nós. Davi estava focado no céu. Aquele exército de Israel estava olhando para a sua própria força, para os seus próprios méritos, olhando para aquilo que eles tinham de conhecimento humano. Por isso eles travaram. E eu e você precisamos entender que a nossa força é dentro de Deus que nós dependemos, não importa o que Ele entregou para cada um de nós, mas se nós não formos, se Deus não for conosco, nós não seremos bem-sucedidos em nada. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos colocá-lo na frente de tudo. E candarava súbia, ali, aqui na outra passagem a gente vai ver, quando Davi ele vai ali colidir com o gigante, ele falou, você vem comigo com lança, com espada, mas eu vou em ti, no nome do Senhor dos Exércitos, Deus vivo, Deus de Israel. Irmãos, às vezes nós estamos perdendo batalha, porque nós queremos estreitar no nosso entendimento, nós fazemos a nossa própria estratégia, sem consultar a Deus. Ei, o inimigo das nossas vidas, ele tem principalmente nesse tempo, procurado cegar o entendimento de muitas pessoas, criando embaraço,
Vocês têm observado quanto o povo de Deus tem se embaraçado com tantas coisas, não conseguindo romper. Nós precisamos despertar, igreja. Aleluia. Sabe, aqui nesse texto, Davi vai ensinar também para nós. Meu Deus, pastor, você me deu pouco tempo. Que quando a gente se posiciona, muitas vezes, irmãos, acontece perseguição não só do inimigo, mas dentro da nossa própria casa. O irmão de Davi falou: o que você veio fazer aqui? Você é presunçoso. O irmão dele tinha inveja dele. O irmão dele não queria ele ali. Isso pode acontecer. Mas sabe o que ele faz? Ele não vai bater boca, ele não vai discutir. Ele simplesmente se esquiva. Ei, nós precisamos ser nesse tempo, aleluia, muitos diligentes. Às vezes a gente está gastando tempo, pondo energia naquilo que não deve, aleluia, e perdendo a oportunidade de fazer aquilo que é tão precioso para o Senhor. Davi não perdeu tempo ali. Ele concentrou a sua atenção, a sua energia naquilo que Deus queria fazer com ele. Sabe, nesse momento que nós nos posicionamos, tem pessoas que não vão acreditar em nós. Saul, o rei de Israel naquela ocasião, falou: você é muito menino, você é muito jovem. Arabassuri Kandarai. O Senhor pega aqueles que não são, para confundir os que pensam que são alguma coisa. Nós servimos um Deus, aleluia, que é Ele que sabe o que entrega para cada um. Aos olhos humanos, Davi era um improvável, mas aos olhos de Deus, era um homem que estava sendo forjado no secreto. Ele não estava ali como aqueles outros, no campo daquela batalha, mas ele estava lá, no campo da batalha, cuidando das ovelhas de seu pai, sendo treinado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Quantas batalhas que você venceu, só você e Deus, no seu secreto. Irmãos, nós não podemos deixar que vozes externas, vozes do diabo, vozes de pessoas que não estão alinhadas com Deus, venha determinar aquilo que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que vem da parte de Deus, canalizado o nosso ouvido direto no céu. E para isso nós precisamos ter discernimento. Sabe, realmente Davi teve lá, cuidando, apacentando a ovelha de seu pai, mas aqui estava acontecendo um outro momento. O Senhor já estava visionando para ele ser o ungido de Israel, o próximo sucessor, o rei de Israel. Deus estava procurando coisas maiores para ele. Então, se a gente não se posiciona, a gente nunca vai ver o que Deus realmente tem estabelecido para nossas vidas. Se Davi não se indignasse com aquela afronta contra Deus e não se posicionasse, será que ele tinha chegado lá no reino? O que eu e você precisamos é de posicionar como servos inconformados com Deus. Não importa. Não importa, nós precisamos defender a nossa causa, e a nossa causa é Cristo. Cristo é a nossa causa. Nós não devemos esconder. Aleluia. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas, às vezes, que têm vergonha de carregar uma Bíblia. Nós temos que ter orgulho de carregar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o verbo, aleluia, aqui ó. É Jesus que nós carregamos aqui. Aleluia. E dentro desse posicionamento, a gente percebe também outra questão. Saul, quando diz, você é menino, ele é um guerreiro desde a sua meninice, um homem forte. Faz o seguinte, vou dar uma ajudinha para você. Pega aqui minha ferramenta de trabalho, minha armadura. Toma aqui minha espada. Saul tenta ainda colocar em Davi aquilo ali. Ele não pôde dar um passo. Sabe o que eu vejo com isso? Que as armas que nós temos que lutar não é emprestada. Deus já disponibilizou para cada um uma estratégia, uma arma preparada, certa para cada ocasião. Aleluia.
Irmãos, eu acho lindo, por quê? Porque Davi era um homem totalmente destemido. Ele deixou toda aquela armadura, ele pegou apenas as pedrinhas, colocou no seu alforje. Aquilo que ele era de costume lidar dia a dia. Às vezes a gente quer algo sobrenatural e Deus quer trabalhar com coisas simples na nossa vida que Ele já nos entregou há muito tempo. De repente você chegou aqui hoje, como que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa aí? E às vezes a resposta já está na sua mão, faz hora e você ainda não deu atentor por conta disso. Só aprenda a ouvir a voz de Deus, usa o que Deus já te deu. Aleluia. Sabe, irmãos? E por fim, nesse posicionamento contra as afrontas ao nosso Senhor, eu não posso deixar de dizer uma passagem onde o apóstolo Paulo nos ensina: e não vos conformeis com esse mundo. A gente vê a Bíblia falando do mundo. Deus fala sobre o mundo em relação ao planeta que nós vivemos, em relação às pessoas, mas Ele fala também em relação a essa paixão terrena, as coisas que estão lá das trevas impregnadas. Nós precisamos, irmãos, realmente, quanto esses servos de Deus, não conformar com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo estão, sabe, se imergindo na nossa vida, na nossa casa, na igreja, e está tudo certo. Ah, não vou falar, melhor não arrumar problema. Ah, quer saber? Não é problema meu, é problema nosso. É a nossa causa. Nós temos que sim falar, nós temos que sim contestar, nós temos que sim nos posicionar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer nos covardes. A palavra do Senhor diz, aleluia, eu gosto daquela passagem quando o Senhor está separando os 300 para andar com Gedeão. Os primeiros que tiveram que retroceder foram os covardes e medrosos. O Senhor não tem prazer, alegria, em quem se vence pelo medo, porque Ele não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez, aleluia. E nós precisamos, irmãos, principalmente nesse tempo, a nossa causa, a nossa bandeira, é o céu. Tudo que foge, tudo que distorce, tudo que vem contra a palavra, nós não devemos acatar e nem submeter. Nós devemos resistir. Nós devemos nos posicionar. E não preocupa, que Deus é contigo. Ele te sustenta como Ele sustentou Davi. E Ele te faz prevalecer como Ele fez Davi prevalecer. Aquele gigante, ele achava que já tinha sua causa ganha. Mas ele não sabia. Ele podia ter uma estatura grande aqui diante dos homens. Mas ele não sabia que havia alguém muito maior que ele. Aleluia. Que sua palma da mão mede o céu. Aravassuri cantaramanai. Pega as águas do mar. Nandarivassuri cantaramanai. Esse é o Deus que você serve. Por isso nessa noite eu quero te encorajar em nome de Jesus. A se posicionar, não se conformar. A defender a causa do reino. O Senhor conta com você. O Senhor te chamou. O Senhor te remiu. O Senhor te restaurou. O Senhor trocou suas vestes. Não para você ficar no anonimato. Não para você ficar acomodado. Mas para você fazer a diferença nessa terra. Anagassuri cantaramanai. E olha, eu vou falar, não preocupa se perante você, perto de você, aonde você está introduzido, todo mundo é diferente. Não, você não precisa das pessoas, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Davi não tinha ninguém do lado dele. Davi não tinha. Mas ele tinha tudo, porque ele tinha Deus do lado dele. E Deus nos basta. Sabe, eu quero falar de um outro servo. Abre a Bíblia de vocês lá em 2 Reis, capítulo 2, no verso 9.
Diz aqui: quando o Senhor estava para tomar Elias, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, verso 9 só, porque o nosso tempo é curto. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Uau! Irmãos, nós como servos do Senhor, nós devemos também ser inconformados com a nossa espiritualidade. Sabe, aqui, Elias estava preparando Eliseu para ser o seu sucessor. Gente, Elias orava, o fogo caía do céu, a chuva caía do céu. Elias ressuscitou o filho da viúva. Elias era o bambambam. Só que ele vem preparar Eliseu. Aleluia. E olha como é interessante isso. Quando Elias encontra Eliseu, Eliseu estava arando a terra. Estava com carros de boi. Sabe qual que foi a atitude de Eliseu? Queimou. Sacrificou ali os bois. Fez ali o último almoço ali para o povo. E seguiu com Elias. O que é isso? O que isso cabe para nós? Ele estava ali, naquela atitude dele, dizendo: eu não quero mais, tudo que eu vivi para trás, fica daqui para trás, porque de agora por diante, eu me entrego, eu me rendo, eu renuncio, eu faço uma entrega absoluta, verdadeira, genuína, para viver não mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E aqui nessa passagem, irmãos, que nós lemos, Deus estava prestes a tomar Elias para si, e Eliseu sabia. Elias fala, está andando com ele, fala: Eliseu, fica aqui, que o Senhor me mandou ir a tal cidade. Ele fala: tão certo que Deus vive, eu não vou te deixar. Foi junto. De novo, Elias fica aqui, Eliseu fica aqui, porque eu tenho que ir, que Deus mandou em outro lugar. Tão certo que Deus vive, eu estou junto. Ele não deixou, ele ficou grudadinho com Elias. E aqui vem, amados, algo muito precioso para nós, como esses servos inconformados que temos que ser. Nós não podemos conformar com uma vida procrastinação, espiritualmente apática. Nós não podemos viver uma vida, sabe, espiritualmente com Deus de qualquer maneira. Nós temos que ansiar por algo maior, por algo novo. Aleluia. Lá em Levítico 6 vai falar sobre o fogo no altar, que não deve o quê? Se apagar. Nós temos que pôr lenha todo dia. Ravassuri Candaramanai. E é por meio da oração, por meio do jejum, por meio da meditação da palavra, por meio do meu falar com Deus. Nós temos que buscar esse relacionamento, essa intimidade, essa presença do Espírito Santo. Irmãos, pare e pensa, que ousadia de Elias. Será que hoje, não precisa responder em voz alta, só para você, se o pastor Zilbo chegasse aqui para nós e falar: Elder, eu estou indo fazer uma viagem, você vai tomar conta aqui da igreja, vai ficar aqui no meu lugar, você está preparado? Você se habilita? Jefferson, Joelcio, pastor, eu quero unção dobrada. Eu quero fazer mais que o Senhor. Eu quero ir mais distante. É exatamente o que aconteceu aqui. Irmãos, quando Eliseu diz para Elias, não era por competição, não era por vanglória, era por desejo ardente pela presença de Deus na vida dele. Sabe, eu vou trazer agora, numa palavra própria, ele, com as suas palavras, disse: eu não deixei tudo que eu deixei para eu viver uma vida rasa de qualquer jeito. Eu quero ir no mais profundo. Como diz aquele louvor: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Irmãos,
Nós precisamos desejar algo maior. Todo dia nós precisamos desejar um encontro ainda maior com Deus. Se isso não está queimando, eu creio em nome de Jesus que nessa noite Deus falando no nosso coração, é porque Ele quer nos levar nessas águas mais profundas. Sabe, nós não devemos nos contentar com as águas que dá só no tornozelo. Ezequiel teve uma visão, que ele ia para um rio, as águas no tornozelo, depois ele ia um pouquinho mais, vinha no joelho, vinha nos lombos, vinha aqui, e depois ele teve que passar a nado. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Eu creio que Jesus, nesse tempo, vai estar levantando servos inconformados que desejam fazer a diferença nessa geração, nesse momento ao qual nós estamos vivendo, aonde o pecado tem tomado conta, aonde nós, irmãos, estamos sendo retaliados de todas as formas, mas eu creio que nessa noite, Deus está aqui, aleluia, tocando corações, para quê? Para que nós, quanto essas pessoas cheias do Espírito Santo, aleluia, proclamemos com ousadia o reino do Deus vivo, aleluia. Irmãos, é muito linda essa passagem, porque Eliseu, ele foi ousado. Ele foi ousado. Eu e você precisamos, com ousadia, adentrar na presença de Deus. A torneira do céu está aberta. O rio de Deus está correndo. Basta você abrir seu coração para que esse rio possa fluir. Hoje foi cantado aqui nessa noite. Aleluia. Nós temos sedes de tantas coisas, mas nada terrenamente vai saciar o que realmente eu e você precisamos. Nós precisamos nos encher mais de Deus. É dele que nós estamos precisando mais. Nós estamos vivendo um momento de opressão, irmãos, terrível. Quem é sensível ao Espírito Santo, quem é de oração, quem é de buscar nas madrugadas, quem é de ter uma vida realmente ali, sabe do que eu estou falando. Se com os nossos olhos físicos pudéssemos contemplar o que acontece nas regiões celestiais, irmãos. Há uma guerra travada. Há uma guerra travada. O inimigo tem tentado de todas as formas nos impedir de orar e de nos relacionar com Deus como devemos. Mas eu e você devemos clamar a ajuda do Espírito Santo e não ceder. Antes, perseverar e buscar, aleluia, e buscar essa presença. Irmãos, Eliseu falou, eu quero, mas eu não quero qualquer coisa. Quando ele sai dali, Elias é tomado ao céu, porque ele falou, você vai ter que ver eu indo para Deus, e ele tem aquela visão, ele contempla tudo aquilo, no seu retorno, a capa que Elias entrega para ele, ele já abre o rio Jordão, como Elias fez, ele já sai dali cheio. Ele colou com Elias, para que o ministério dele fosse o quê? Estabelecido da forma como ele sonhou. Com quem você tem se colado? Com quem que você está se grudando? É com alguém que te eleva? Ou alguém que te destrói? Precisamos pensar. Aonde você quer chegar? O que realmente Deus sonhou para a sua vida? Qual que é o chamado? O que Deus te entregou? Depende de você, porque a parte de Deus já foi feita. Já está tudo disponibilizado. Depende de mim, depende de você. E para fechar, irmãos, eu quero concluir um outro referencial para as nossas vidas, que é o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas 4:19, ele vai dizer, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O apóstolo Paulo, alguém que um dia perseguia a igreja, aprisionava, matava os crentes, mas agora, encontrado por Cristo, entrega a sua vida de forma plena ao Senhor, e ele faz um propósito,
de viver única e exclusivamente para Cristo. Começa as obras missionárias, plantar a igreja, dedicar as vidas. E é muito lindo, porque existia algo que estava aqui, dentro dele. O desejo ardente de gerar Cristo nas pessoas. Nós, como Paulo, precisamos ter esse desejo, porque foi para isso que Cristo chamou a cada um de nós. O próprio Jesus, ele nos deu uma missão. Todos nós somos comissionados. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulo. Nós não podemos, irmãos, nesse contexto que estamos vivendo, aonde o povo, a população, os jovens estão indo de tobogã para o inferno e ficar de braços cruzados como que nada está acontecendo. Nós precisamos nos posicionar como esses servos inconformados. Alavassuri cantaramanai. O que nós vamos fazer com isso? Nós temos que ter um descontentamento santo e produtivo diante de Deus. Algo o Senhor quer que eu e você façamos. Não é somente orar, não é somente falar, mas é colocar a mão no arado, é fazer algo para que essa situação mude e transforme. Sabe, Paulo, um homem que sofreu pela causa de Cristo, foi preso, foi açoitado, passou por naufrágio, Aravassuri cantaramanai, mas ele disse: eu tenho minha vida por esterco, Anagassuri cantaramanai, o viver é Cristo, o morrer é lucro, Aravassuri cantaramanai. Era alguém que era apaixonado por Jesus, e aqui onde eu citei, irmãos, ele já havia ganhado aquelas vidas para Cristo, só que aquele povo estava querendo voltar nos rudimentos antigos. E ele escreve para eles, fala: olha, eu estou de novo com dor de parto por vocês. Ele não queria que aquele povo se perdesse. Sabe que é um cuidado pastoral, é um cuidado, é um zelo pela alma. A Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Esse cuidado, esse apreço precisa realmente estar, sabe, ser a nossa marca, porque foi a marca do próprio Cristo. Foi a marca do próprio Jesus. Irmãos, não tem como eu dizer que eu amo Jesus, que eu vivo por Jesus, que eu me incomodo com as coisas contra Jesus, que eu busco uma vida de oração, que eu venho para o culto, mas eu vejo o meu irmão padecendo e eu simplesmente ignoro. Cadê esse amor? Cadê esse amor? Aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor está levantando esses servos inconformados, cheios da paixão, do amor de Cristo, um coração piedoso, generoso, que se compadece, que se doa, aleluia, que se levanta. Sabe, o Senhor nos fez promessa, nós estamos vivendo essa promessa, nós estamos aqui, nós não sabemos a obra que o Senhor estabeleceu para esse lugar, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor não nos leva em algum lugar em vão, algo muito maior, porque o pensamento dele é mais alto do que o nosso. Ele é aquele que faz coisas maiores do que nós pensamos. E eu sei que nesse tempo Deus quer levantar aqui, neste lugar, nessa Morada do Ouro, nessa região de Cuiabá, no Mato Grosso, servos inconformados, que não conformam com essas coisas desse mundo, que não se dobra diante de proposta feita por Satanás, que não negocia princípios, valores, ética do reino, aleluia, e que ama a vida, e que vai à busca dessas vidas. Aleluia, é isso que o Senhor nessa noite quer falar comigo e com você. Ele não nos trocou de um lugar para o outro para nós continuarmos na mesma. Ele, aleluia, nos trouxe para vivermos de maneira diferente, para que nós possamos avançar, para que o nome dele seja conhecido. Aleluia. Irmãos, Jesus falou que ele veio para abrir prisão aos que estavam presos, para dar vista aos que estavam cegos, para tirar do cativeiro, aleluia, aqueles que estavam ali. Esse comando foi passado para mim e para você. Ele disse: eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpião sobre todo o poder do inimigo. O Senhor quer manifestar a glória dele nesse tempo, aleluia, até que ele volte, e é comigo e é contigo que ele conta. Eu gostaria que os inconformados dessem glória a Deus, se colocassem sobre os pés. Aleluia. Sabe, o próprio Jesus,
próprio Jesus, quando aqui esteve, um dia banqueteando com os seus discípulos, eles preocupados ali em comer, saciar seu ventre, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu fui enviada a esse mundo, não para fazer o que eu quero, mas para fazer a vontade do meu Pai. Jesus foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Sabe, com essa palavra que eu tomei para a minha vida, que eu gostaria que você também pensasse para a sua vida, é que nós devemos seguir em uma obediência plena com o Senhor. Eu não sei quais são os desafios que você tem passado. Eu não sei em que área, em que situação, de repente, você não tem se posicionado como esse servo que defende a causa, que realmente demonstra Jesus. E também não importa. O que importa é desse minuto adiante. Com o que você vai fazer depois dessa mensagem? O que você vai fazer amanhã, segunda-feira? O que você vai fazer durante essa semana? Alabaçu e decandarai. Esses homens que nós citamos aqui, ei, igreja, eles chamaram a atenção de Deus. Deus foi com eles. Deus os fez triunfar. Deus guerreou por eles. O nome do Senhor foi glorificado na vida de cada um. Sabe, não importa se a gente está num campo de batalha como Davi, não importa, aleluia, se a gente está abrindo o mar como Eliseu ali, não importa se a gente está trancafiado numa prisão, às vezes padecendo como Paulo ali escrevendo as cartas. As maiores revelações dele foi quando ele estava preso. Não importa, desde que nós estejamos com Cristo e na direção de Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença para as nossas vidas. É isso que vai realmente manifestar a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu quero orar por você nesta hora. Aleluia.